em um dia tão importante, né? Um dia de tanta reflexão, um dia de tanta profundidade, né? O dia da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus nos dê graça. A mim para anunciar e a nós para receber, ouvir, que o nosso coração esteja aberto, sensível. Amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1. Isaías 53, a partir do versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 9. E do 1 ao 9 eu não vou ter tempo de expor hoje, mas eu queria que você ouvisse o que é que o texto fala. E eu vou concentrar minha mensagem nos versículos 10 e 11. Queria convidar você para ler com atenção esses versículos. A palavra de Deus diz assim: Quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que a profundidade dessa palavra, Senhor, que ultrapassa o nosso entendimento, Pai, ultrapassa a nossa compreensão do que é o amor, do que é a dor, do que é o sacrifício, do que é a entrega, Deus. Que tudo isso que nos ultrapassa, que é maior do que nós, que de alguma maneira, Senhor, penetre os nossos corações nessa noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, ele profetizou, ele exerceu sua atividade durante os reinados de 4 reis, rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acais e o rei Ezequias. Ele é chamado também como profeta evangelista, devido às numerosas profecias que ele fez acerca
do caráter, do ministério, da pregação, dos sofrimentos e da morte do Messias, do Senhor Jesus. E sob o véu da libertação do cativeiro que ele pregava, era o que estava acontecendo ali, a dominação do povo assírio sobre o povo de Israel, Isaías apontou para uma libertação maior, muito maior, que viria a ser efetuada pelo Messias. Esse é, em resumo, o que o profeta Isaías faz em seu livro de 66 capítulos, um dos maiores livros proféticos. E especificamente nesse capítulo 53, do versículo 1 ao 9, na verdade em todo o capítulo 53, ele está descrevendo o que o nosso Senhor Jesus, o qual a gente celebra hoje, a sua morte e sua ressurreição, experimentaria. Aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias, esse homem estava profetizando o que Jesus viveria. Que coisa maravilhosa, impressionante, né? Ver como ele descreve de forma tão perfeita. E você vê os detalhes, né? No versículo 2, ele fala que esse homem, o Messias, não teria beleza, se ele não teria qualquer majestade, ele se misturaria. Se fosse aqui no centro da cidade, você não distinguiria, era igual a qualquer um que estaria andando ali, assim como foi ali na Galileia. Foi um homem sofredor, um homem desprezado, um homem que carregou as nossas mazelas, versículo 4 fala, um homem castigado e ferido por causa das nossas iniquidades. Ele sofreu pelos erros dos outros, dentre os quais nós estamos dentro. Ele sofreu sem abrir a boca, o texto fala. Ele foi oprimido, foi afligido, morreu como um ímpio, como um transgressor, embora nunca tivesse cometido um pecado. Isso é o que o profeta Isaías vem narrando do versículo 1 ao 9. Mas eu vou querer me concentrar no versículo 10. Eu vou querer que você preste atenção exatamente no que ele descreve nos versículos 10 e versículo 11. Mas carregando tudo isso que eu já comecei falando aqui. O versículo 10, capítulo 53, o profeta Isaías diz o seguinte, eu vou repetir. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ou seja, esse Messias que hoje nós sabemos que é o Senhor Jesus e que experimentou tudo isso que a gente leu do versículo 1 ao 9. Primeira coisa que a gente observa nesse texto é que a morte e o sofrimento do nosso Senhor não foi fruto do acaso. A irmã Doris orou sobre isso aqui, confirmou minha palavra, viu, irmã? Obrigado, viu? Não foi fruto do acaso, meus irmãos. Não foi um acidente. Não foi uma coisa que deu errada e fugiu das mãos e simplesmente o Senhor Jesus acabou na cruz. Muitas vezes nós olhamos com tanta piedade para o que Jesus viveu por causa de tanto sofrimento que foi. E realmente é algo que move o nosso coração, que muitas vezes nós temos a impressão de que aquilo fugiu de alguma maneira do controle de Deus. Mas a palavra de Deus fala que foi da vontade do Senhor. E a Bíblia usa palavras pesadas. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Pai que o Filho fosse morto exatamente da maneira que ele morreu. Atos capítulo 2, versículo 23, o apóstolo Pedro falando de alguma maneira sobre isso, ele fala assim, este homem que é Jesus foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Ele não tira a responsabilidade dos homens, daqueles que executaram tamanha iniquidade, mas disseram isso não fugiu do controle de Deus. E por outro lado, é interessante que esse ato ele também foi fruto da escolha do Filho. Nessa versão não fica tão claro, mas na revista atualizada o texto fala, essa mesma passagem, dizendo que quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, dizendo que foi um ato voluntário, ainda que em desejo de obediência ao Filho, o Filho, em obediência ao Pai, o Filho desejou se entregar por mim e por você. Daí surge uma pergunta, meus irmãos, natural. Será que existiria algum tipo de prazer de Deus na dor?
algum tipo de valorização de Deus em meio a esse sofrimento. É óbvio que Deus não se alegrava, nem se sentia prazer naquilo que aconteceu. Mas a pergunta então é, por que Deus desejaria isso? Especialmente para o seu filho. Quem é pai aqui talvez consiga entender o desafio maior ainda de entender essa verdade. E essa é uma pergunta importante, meus irmãos, para nos fazer refletir na profundidade do problema do homem e ao mesmo tempo na grandeza do amor desse Deus. Irmãos, esse sofrimento não foi vão. É evidente que a morte de Cristo não foi sem motivo ou sem propósito. A incapacidade de autossalvação, minha e sua, foi o motivo. E a redenção do homem, a redenção da minha e da sua vida, foi o propósito. O Senhor possuía um fim maravilhoso por meio desse plano sofrido. O texto fala, pulando já um pouquinho, eu vou ir e voltar aqui um pouco nesses 2 versículos, mas o versículo 11 fala, pelo seu conhecimento. Versículo 11, pode colocar no versículo 11. O texto fala, pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Gente, nós fizemos uma escolha de morte, todos. Se não fosse Adão que fizesse, nós faríamos. Essa foi uma escolha que a humanidade fez ao decidir viver sem Deus, a revelia de Deus. E aconteceu um problema muito sério. É que tem certas escolhas que a gente toma na vida que depois a gente consegue voltar atrás, não é? A gente compra uma roupa e depois a gente diz, não ficou tão legal. Está dentro dos 30 dias, eu vou lá na loja, né? Mas essa escolha do homem não teve mais volta. Ele agora se viu num problema tão sério que ele não conseguiria mais voltar ao caminho do relacionamento com Deus que ele tinha antes. É como se, imagine um grande espaço e o homem faz essa decisão e surge um abismo em que o homem não mais consegue ultrapassar aquele abismo porque o seu relacionamento com Deus havia sido quebrado. O homem agora estava mergulhado na iniquidade. Ainda que o homem voluntariamente se oferecesse para a morte, ele dissesse, não, eu reconheço a minha culpa. Eu reconheço que eu fui rebelde diante de Deus. Ainda que ele dissesse, eu entrego a minha vida, a culpa dele não seria resolvida, porque o Deus perfeito, diante do sofrimento, diante do ataque à sua honra, à sua dignidade, à sua santidade, ele disse, agora não. Eu só aceito um sacrifício perfeito. Então o homem mergulhado nessa iniquidade, na perversidade, e se encontrando em um estado de condenação, no banco dos réus, já condenado, ele se encontrava, olhava para um outro, olhava para um lado, olhava para o outro, não havia saída, não tinha jeitinho brasileiro que resolvesse, meus irmãos. Não teria Gilmar Mendes para julgá-lo e dar um habeas corpus. Era realmente uma situação desesperadora para o homem. Por isso foi necessário que o Deus Filho se fizesse homem para cumprir uma missão que tinha 2 projetos principais: entregar sua vida ao sofrimento e à morte como o único sacrifício aceitável, capaz de expiar, ou seja, de cancelar os pecados, e capaz de propiciar, ou seja, tornar que aquele sacrifício se tornasse capaz de ser aceito por Deus. A propiciação traz a ideia de que aquele sacrifício ele fosse agradável a Deus, que Deus olhasse para aquilo e dissesse, agora eu encontro sacrifício, agora eu encontro alegria, satisfação nisso. E a segunda missão de Jesus foi ressuscitar, porque essa era a única maneira, meus irmãos, de garantir que o homem fosse declarado justo perante Deus. Romanos 4:25 resume isso. Romanos 4:25 fala, ele foi entregue à morte pelo quê? Por nossos pecados, porque se não houvesse a morte do justo, o pecado dos injustos não seriam perdoados. Mas ele precisou ressuscitar, porque com a ressurreição nós receberíamos a justificação. Quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, ele demonstrou, não só para nós, mas a própria Trindade, aos poderes celestiais, que o Filho era maior que o pecado, que o Filho era maior que a morte.
A ressurreição é a prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Quando Jesus ressurge da morte, algo que nenhum homem conseguiria ter feito pelo seu próprio poder, ele estava revelando, Deus estava revelando que aquele sacrifício havia sido aceito por ele. Por isso, meus irmãos, somente com a ressurreição de Cristo é que o homem, que eu e você, podemos obter a justificação, que poderia ser traduzido de forma muito simples, como uma declaração judicial de inocência diante de Deus. Agora, graças à justificação, Deus olha para mim, Deus olha para você de um modo sobrenatural, que é impossível da nossa mente humana explicar, e Ele nos olha como justos. Eu não sei se você acha isso extraordinário, porque se eu olhar para a minha vida e imaginar que Deus olha para mim como justo, eu digo, isso é incrível. Existe uma ilustração, e eu vou me usar na ilustração para não usar você. Satanás, os seres celestiais, eles estão olhando tudo, né, meus irmãos? Eles estão olhando os anjos, demônios, eles estão olhando o que está acontecendo na história, no tempo. Existe uma ilustração que diz que, e eu vou me usar, né, que imagine que Satanás está olhando o que a gente faz aqui. Está me olhando pregar hoje, olhou o bispo Alexandre pregar de manhã. E ele chega para Deus e diz, Deus, queria revelar um problema aqui. Tem um tal de Mateus, que agora virou pastor, pastor Mateus, né, ainda bota o título para piorar a situação, que diz que vive para o Senhor, mas tem um bocado de coisa na vida dele que não está tão legal. Na verdade, ele é um pecador. Porque ele é um pecador. E eu posso listar para o Senhor dizer que não é mentira minha. E Deus olha para aquela situação, só que tem um advogado de defesa do lado, que se chama Jesus Cristo. E antes dele responder ao diabo, ele olha para o filho e pergunta, e aí? E aí o filho diz, paguei o preço por essa vida. Não há nada contra Mateus. Ele foi justificado pelo meu sangue. Eu não sei se vai ser assim com você, mas comigo é. Eu tenho certeza que é assim com você, eu estou brincando, mas louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então o primeiro motivo para que o Senhor Jesus sofresse o que ele sofreu foi exatamente levar a nossa iniquidade, o que foi feito por meio da sua morte, assim como também nos justificar o que foi feito por meio da sua ressurreição. E para a gente entender e avançar um pouco nisso, esse foi o primeiro motivo, foi levar a nossa iniquidade, foi levar os nossos pecados. Mas existe uma coisa maravilhosa, e quando eu preparei essa mensagem, eu fiquei mais uma vez admirado com esse versículo que eu vou ler. Para a gente entender um dos segundos motivos, o segundo motivo pelo qual Jesus foi à cruz. Presta atenção no que o versículo 10 fala. Já no final, ele fala assim, olha. Ele verá sua prole e prolongará seus dias. Meus irmãos, certamente, uma das maiores alegrias de um pai é ver os seus filhos crescendo, amadurecendo e gerando outros filhos. Quem já está nessa fase aqui, de ter netos, sabe que essa talvez seja, eu não cheguei, mas eu ouço falar, né? Que é uma das maiores alegrias que um homem, que uma mulher pode viver, né? De satisfação. E foi exatamente isso que Jesus fez. Porque por meio da sua morte, da sua ressurreição, ele possibilitou o surgimento de uma prole, de uma posteridade, não física, mas espiritual. Por meio da obra de Cristo, o Senhor executou tudo o que era necessário para formar um povo santo, proveniente de toda língua, raça e nação, que agora não mais seria reconhecida por nenhuma dessas coisas, não isso mais definiria aquelas pessoas, mas agora aquelas pessoas seriam marcadas pela sua fé em Cristo. O homem que antes, por natureza, era inimigo de Deus, agora por meio da obra de Cristo, por meio da obra do Filho que se fez homem, teria a oportunidade de se tornar filho de Deus e passar a integrar a família de Deus. Que verdade profunda, meus irmãos. O
texto fala que ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. Assim como é certa, meus irmãos, que o que eu falei sobre um pai, é certo que também é uma alegria para o pai ver sua família crescer, se multiplicar, como eu já falei. É certo que um bom pai também faria de tudo, um bom pai faria para adiar ou para impedir a morte de um filho, entregando até sua própria vida se necessário. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus também fez. Ele deu a sua vida para salvar a nossa. No próprio texto de Isaías 53, versículo 5, a gente leu, ele fala, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. É curioso que o texto usa, ele fala assim, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. É curioso que o termo prolongado aqui é que a gente vê que Deus prolongou tanto a nossa vida que significa que agora nós vamos viver para sempre. Não foi uma prolongação limitada, foi uma prolongação eterna. Aquele que eu e você antes iríamos morrer, tínhamos um destino certo de perdição, agora tivemos a nossa vida prolongada e prolongada eternamente. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus prolongou eternamente os nossos dias ao nos permitir que vivamos para sempre em sua companhia. Aleluia. E ao ver sua prole crescendo e tendo os seus filhos a garantia da vida eterna ao seu lado, a Bíblia nos revela no próprio versículo 10 que a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Meus irmãos, a verdadeira prosperidade de Deus neste mundo é a sua posteridade. A verdadeira prosperidade de Deus neste mundo é a sua posteridade. É o seu povo. O que Deus tem de mais valioso nesse mundo é o povo que Ele está formando para si. Um povo que se chama igreja, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Hoje eu tenho diante dos meus olhos uma parte desse povo. Você deveria se alegrar com isso ao ver, olhar isso e dizer, louvado seja Deus, porque Deus se alegrou com isso. Porque o Senhor se alegrou com isso. Que privilégio eu tenho, que privilégio você tem, não só de ver, mas de poder experimentar o que é a prosperidade de Deus. E é justamente ao olhar para tudo isso, que a sua morte e sua ressurreição havia produzido, que a Bíblia diz no versículo 11, indo mais uma vez para o versículo 11, o texto fala, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Meus irmãos, apesar de todo o sofrimento enfrentado pelo Senhor Jesus, a Bíblia diz que coroa de espinho, os chicotes, a humilhação de ter ficado praticamente nu, ter o seu rosto cuspido e tudo mais que vocês já ouviram falar sobre a morte de Jesus, não foram suficientes para fazer com que Jesus perdesse a satisfação pelo resultado daquela obra. Assim como um maratonista fica satisfeito após concluir a longa e cansativa corrida, assim como o artista fica satisfeito após finalizar uma obra que demandou todas as suas energias, assim como o universitário fica satisfeito quando ele pega o seu diploma. Não é, universitários? Quando ele acaba, depois de muito estudo, muitas noites mal dormidas, depois de ser o estagiário. Assim como os pais ficam satisfeitos ao verem seu filho se casar, depois de anos de muita dedicação para educá-lo. Incomparavelmente maior foi e é a satisfação do Senhor Jesus ao contemplar os frutos da sua obra de redenção, que é justamente o povo que está sendo redimido nesse mundo. Aleluia. Aleluia. Eu queria concluir fazendo 2 aplicações aqui, meus irmãos. Eu acho que eu teria umas 10 para fazer aqui, mas eu não tenho tempo. Eu vou fazer 2 aplicações
de tudo isso que a gente ouviu aqui. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. E tem pessoas que precisam ouvir isso aqui hoje. Você já faz parte desses muitos justificados? O texto fala, versículo 53. O texto fala, muitos justificados. Versículo 53 ao final, justificará a muitos. Minha pergunta é, você já faz parte desses muitos justificados? Essa expressão muitos, ela nos faz refletir de duas maneiras. A primeira é que existirão muitos na eternidade, porque, ao final, Jesus justificará muitos. Ou seja, muitos serão declarados justos diante de Deus por meio das obras e da obra e dos méritos de Cristo. Mas, por outro lado, essa expressão também nos faz refletir que existirão outros que não serão justificados. Faz sentido o que eu estou falando? E, por consequência, não sendo justificados, serão declarados culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados. Ou seja, porque não receberam de Jesus as consequências e os benefícios da obra que Jesus poderia lhes imputar. Então, diante dessa verdade, meus irmãos, eu não poderia deixar de fazer essa provocação nessa noite. Você já faz parte desses muitos justificados? Se sua resposta é não, eu faço uso da resposta do apóstolo Pedro, que ao ser questionado por muitos homens sobre o que deveriam fazer diante da mensagem do Evangelho, ele disse assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo.